Bom, boa noite a todos. É com imenso prazer que hoje teremos a participação do Dr. Sérgio Quitico. É, Dispensa apresentações, mas por uma questão oficial, eu vou apresentá-lo. Dr. Sérgio é mestre e doutor em oftalmologia pela Unifesp, com especialização em córnea e doenças externas no Eye Institute da Universidade de South California, em Los Angeles. É preceptor do setor de córnea e segmento anterior do Serviço de Oftalmologia do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, fundador e sócio-diretor da Oftalmocentro de Porto Alegre e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Córnea e Banco de Tecido Oculares. Então, é um imenso prazer, uma honra tê-lo aqui conosco essa noite. E o Dr. Sérgio vai falar hoje sobre Lios Premium. Então, Sérgio, está com você a palavra. Muito mais uma vez, obrigado pela presença. Queria só fazer uma parte, Valéria. O Sérgio Quitico, embora seja um jovem, ele há algumas décadas é um dos cartões de visita da nossa oftalmologia. É uma figura reconhecida não só no Brasil, como no exterior. Então, a gente tem aqui, o Sérgio é dessas pessoas que tem todos os títulos, mas é sempre maior do que eles. Então, é uma honra para nós, Valéria, enorme, contarmos com uma presença do quilate dele. Então, estamos muito felizes. Obrigado, Sérgio. Queria agradecer o gentil convite de vocês, as palavras carinhosas do Almir. Conheço o Almir há muito tempo, ele foi um dos que iniciou a FACO no Brasil, aprendi muito com ele, sou muito grato, né? Então, nosso relacionamento é de longa data. A honra é toda minha participar aqui, né, e ter recebido esse convite. E é uma responsabilidade falar de Lios Premium para o grupo do gabarito do Almir Ghiaroni, né? Então, nós vamos tentar. Então, deixa eu compartilhar a minha tela. A Valéria falou que no final a gente vai ter um espaço para discussão, mas se vocês quiserem antes, não tem problema, né? Se quiserem interromper. Tá aparecendo a Tá, apresentação? tá Tá? aparecendo, sim. Tá. Bom, Lios Premium. É que não está rodando, vamos ver se vai agora. Passou o slide? Passou, passou. Bom, as LIOs que são consideradas premium são todas essas, né? As que não são as normais, as esféricas. Então, as monofocais asféricas, tóricas, multifocais, foco estendido, monofocais plus e lentes suplementares. Então, eu vou dar uma passada geral, né, por cada uma dessas, algumas questões que eu acho importantes nós lembrarmos. Então, por que das lentes asféricas? Nós sabemos que a córnea ela não é esférica, né? Ela tem a aberração esférica positiva, ou seja, o centro da córnea é mais curvo que a periferia. E todas as lentes que têm uma asfericidade, né, elas dão uma qualidade de visão melhor, uma qualidade da imagem melhor, seja lente intraocular, lente de contato, lentes de telescópios, tudo, né? E claro que isso obedece a uma curva de Gauss, né? Não são todas as córneas que têm a mesma aberração esférica, a mesma asfericidade, mas a média dessa aberração esférica corneana é ao redor de 0,27 positivo, né? Então, isso dá, no olho jovem, uma qualidade de visão muito boa, porque o cristalino tem essa aberração esférica negativa. Então, o pico da performance visual é na idade mais jovem. Com a idade, o cristalino vai tendo essa aberração esférica se positivando, e mesmo sem a opacidade do cristalino, a qualidade de visão ela acaba reduzindo, né? E isso se nota muito no ambiente de pouca luminosidade, ou seja, em pupilas com diâmetros maiores. Pupilas de diâmetros pequenos e na luz do dia não faz a mínima diferença. Mas à tardinha, à noite, aí a gente começa a ter essa perda de qualidade visual, né? Então, não é que o paciente não enxerga, ele enxerga, mas a qualidade visual não é a mesma do que se a gente tiver um cristalino com essa aberração esférica negativa, né, como o jovem. Então, se a gente puder ter uma lente intraocular também com esse padrão de asfericidade, com aberração esférica negativa, a gente vai tentar chegar mais ou menos àquela qualidade de visão do cristalino jovem.
E isso aqui é um exemplo. O que é uma lente esférica, ou seja, o centro não distorce. À medida que a pupila vai dilatando, a gente vai tendo essas aberrações, essas distorções na meia periferia. E a lente asférica, ela diminui essas distorções na meia periferia com a midríase, né? Então, várias lentes, né? Todas essas lentes de boa qualidade, microscópios, telescópios, etc., são asféricas. Nós temos um portfólio enorme de lentes asféricas hoje no Brasil, né? Cada uma com aberrações esféricas específicas, e tem algumas, como essas das Zeiss, da Hainder, aqui à direita, que tem aberração esférica neutra, e depois tem as lentes clássicas, as lentes esféricas, que tem essa aberração esférica positiva. Então, se nós quisermos padronizar, a gente pode padronizar, mas se nós quisermos ser mais específicos para tentar selecionar uma lente específica para aquele olho, nós podemos medir qual a aberração esférica daquela córnea. Então, aqui é um exemplo, paciente que tem essa aberração esférica corneana de 0,28, mais 0,28, positivo, ou seja, aberração esférica normal. Então, aqui o ideal é nós colocarmos uma lente, como por exemplo a Tecnis da Johnson, que tem essa aberração esférica de menos 0,27 para contrapor aquele mais 0,28. Aqui um exemplo de uma córnea que tem mais 0,20. Então, aqui o ideal, provavelmente, é uma lente da plataforma da Clarion, a Crisoft, da Alcon, né, que tem menos 0,20. Aqui um outro exemplo de um paciente que tem 0,1, a esfericidade, a aberração esférica positiva, mas um pouco menos. Então, existe essa plataforma aqui, da BVI, né, que tem essa aberração esférica de menos 0,1. Aqui, a gente já começa a inverter a aberração esférica da córnea, já começa a ir para o lado negativo. Aqui é quase plano, mas é menos 0,06. E é típico dos pacientes que têm ceratocone, como aqui vocês podem observar, esse aumento da curvatura corneana inferior vai invertendo a aberração esférica da córnea. Então, nesses casos, né, em que nós temos aberração esférica negativa, aqui é próximo do zero, talvez uma lente com aberração esférica neutra seja melhor. Eu digo talvez porque, na teoria, isso é muito bonito. Na prática, eu questiono um pouco até que ponto isso faz diferença, né? Talvez realmente para dirigir à noite, né, em ambientes com pouca luminosidade, faça diferença, né? Aqui, então, essa inversão da esfericidade, né, da aberração esférica corneana, que normalmente é positiva, como nesse caso 0,28, um paciente com ceratocone, que é um ceratocone mais avançado, vocês veem que a córnea fica com essa aberração esférica negativa, menos 0,8. Então, para caso de ceratocone, teoricamente, o ideal realmente é colocar uma lente que tenha essa aberração esférica positiva. E nós temos algumas no mercado, sim, a maioria de 3 peças, mas existe também de peça única, como a Sensar, da Johnson, que tem na plataforma de peça única uma lente com essa aberração esférica positiva, né? Aqui um outro exemplo, né, de ceratocone, menos 0,4. Então a gente pode selecionar essas lentes com essa aberração esférica positiva. Paciente, de novo, aqui com um ceratocone central, menos 1, ou seja, uma aberração esférica bem alterada, bem invertida. De novo, o ideal é colocar uma lente com esse padrão de aberração esférica. Quando nós aumentamos a curvatura corneana na região central, fazendo uma cirurgia para hipermetropia, H-LASIK ou HPRK, a gente vai ter um aumento de curvatura central como o ceratocone. Então, também a gente vai ter esse padrão, né, de inversão da aberração esférica. Então, aqui é o pré-operatório, ao redor de menos 0,20, e aqui o pós-operatório, né, que foi para 0,4. Esse mapa aqui é invertido, mas é negativo. Então, a córnea ela fica com a aberração esférica negativa, depois do LASIK, o PRK hipermetrópico. Então, de novo, uma lente com aberração esférica positiva. Aqui é um exemplo de um paciente que foi submetido por nós a H-LASIK, e vocês veem, então, essa aberração esférica negativa, né, se assemelhando ao ceratocone. No caso de cirurgia refrativa miópica, né, nós aumentamos essa aberração esférica positiva corneana, então é justamente o contrário, né, ela aumenta, aqui vocês veem o pré e aqui o pós-operatório, que era menos 0,23, aqui menos 0,50, né, e poucos. Então, aqui o ideal, já que a aberração esférica, isso aqui é a asfericidade, né? Aqui é a aberração esférica corneana aumentou positiva, então o ideal é realmente colocar uma lente com a maior aberração esférica negativa possível se o paciente foi submetido
a LASIK miópico, PRK miópico ou ceratomia radial. Então, nesses casos, é realmente interessante a gente prestar atenção nisso. Aqui é um exemplo, paciente submetido a uma fotoablação miópica, vocês veem a aberração esférica corneana aumentada, ao invés de 0,27, que é a média da população, foi para, aliás, ao invés de mais 0,27, foi para mais 0,6, então a gente coloca uma lente negativa. Aqui um outro exemplo, pós-ceratomia radial, um aplanamento maior, ao invés de mais 0,25, mais 0,27, foi para mais 1, né? Então, uma córnea com aumento grande dessa aberração esférica, positiva normal, de novo, aqui o ideal, uma lente negativa. A segunda modalidade das lentes premium são as tóricas, sejam elas mono, multi ou foco estendido, né? E é importante porque a catarata, ela muitas vezes vem acompanhada por astigmatismo. E a topografia no pré-operatório é muito importante, não basta só a ceratometria, porque muitas vezes nós nos deparamos com astigmatismos assimétricos, como esse aqui embaixo, e muitas vezes ceratocones frustros. Então, para decidir, por exemplo, por uma lente multifocal tórica, eu particularmente não gosto de colocar em pacientes com astigmatismos assimétricos. Monofocais tóricas, dá para colocar, claro, o resultado não vai ser o mesmo do que num astigmatismo simétrico, mas é possível, né? Então, multifocal tórica, o ideal é escolher um paciente com uma topografia normal, astigmatismo simétrico, e evitar, nesses casos, assimétricos. Nesses assimétricos, dá para implantar a monotórica, o resultado nem sempre vai ser o mesmo do que uma córnea normal, né? Nós publicamos, em 2020, uma série de casos de implantes de lentes tóricas monofocais em astigmatismo assimétrico, os resultados foram bem interessantes. O problema de implantar uma lente tórica num paciente que tem astigmatismo assimétrico é definir exatamente qual o astigmatismo que ele tem e qual o eixo desse astigmatismo para a gente saber qual o eixo implantar a lente tórica. Então, o ideal é nós termos pelo menos duas medidas de dois equipamentos diferentes. Aqui, por exemplo, uma topografia e uma biometria, medida da córnea, né? Para tentar ver se a gente consegue mais ou menos uma semelhança para escolher qual lente. Aqui, por exemplo, a topografia deu 6 dioptrias e no biômetro deu 4,7. Nós vamos escolher uma lente para corrigir 6 ou 4,7. Nós vamos implantar 140, 139 ou 130. Né? E 10 graus de diferença para esse astigmatismo alto, entre 5 e 6 dioptrias, já dá diferença. Então, essa é a dificuldade que a gente tem nessas córneas assimétricas de escolher qual a melhor lente tórica, qual mais adequado. Não é que não seja possível, é possível, mas nem sempre a gente vai acertar. Aqui, um outro exemplo de uma paciente com ceratocone. Então, aqui a topografia mostrando 1,7 de cilindro na região central e aqui na biometria mostrando 4. Então, aí realmente fica difícil a gente saber qual a gente vai corrigir. E a captura da imagem do topógrafo também é muito importante. Vocês observam aqui, essa captura foi descentrada, né? Então, a pessoa que fez a topografia, o paciente não estava olhando na mira, e aí aparece esse astigmatismo, esse falso astigmatismo. Isso aqui não é o astigmatismo da parte central corneana, isso aqui a gente está pegando a parte periférica. Então, nós vamos calcular de forma errada essa lente tórica. O mesmo vale para pacientes que têm olho seco, né? O paciente com olho seco, que tem um break-up time mais precoce, na topografia nós vamos ter imagens muitas vezes que se assemelham a ceratocone e astigmatismos assimétricos. Aqui é a evolução desse caso, com o tratamento adequado do olho seco, vocês veem que a córnea regularizou, né? Então, se nós formos escolher uma lente intraocular nessa fase, com certeza o cálculo biométrico não vai ser bom. Então, isso é importante para a lente tórica. O olho seco ele interfere muito no resultado de todas as lentes, principalmente as lentes multifocais. Isso aí todos vocês sabem, né? Tem trabalhos mostrando que 15% dos pacientes insatisfeitos com as multifocais é em função do olho seco. E isso realmente interfere muito na qualidade visual. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Em relação à quantidade do astigmatismo corrigido, existem tabelas, né, de transformação do quanto que o cilindro da lente corrige no plano da córnea. Porque como nós vamos retirar o cristalino, basicamente o que vai sobrar é o cilindro corneano. Então nós temos que corrigir não o cilindro refracional e não o cilindro total desse olho, sim o cilindro no plano da córnea. Então, por exemplo, se eu quero corrigir 2 dioptrias na córnea, eu tenho que implantar uma lente com 3 dioptrias, se nós levarmos em conta somente o cilindro corneano. Então, aqui é um exemplo de uma paciente que tinha na refração, no óculos dela, há muito tempo usando 2 dioptrias no olho direito de cilindro e nada de cilindro no olho esquerdo.
Ao fazer os exames, aqui na biometria, nós vemos que o olho direito, que tinha 2 na refração, na verdade, a córnea tinha 1, e o esquerdo, que ela não usava nada nos óculos de cilindro, também tinha ao redor de 1 dioptria, 0,93. E aqui, fazendo a tomografia, o Orbiscan, também 1 dioptria. Então, é isso que nós temos que levar em conta na hora de calcular a lente tórica, e não a refração do paciente. Só que isso não é suficiente. Esse astigmatismo que nós medimos é o astigmatismo anterior, né? E lá atrás, o grupo do Douglas Corr publicou esse trabalho clássico do astigmatismo posterior das córneas, até que ponto isso interfere no resultado da lente tórica. E eles observaram que ao redor de 10% dos pacientes tinha um astigmatismo posterior corneano maior do que 0,50 dioptrias, e que isso realmente pode acabar interferindo no resultado da lente tórica. Então, não é só a topografia e a medida da curvatura anterior da córnea que pode interferir no resultado. E nós podemos medir esse astigmatismo posterior. Então, aqui, nesse exemplo do tomógrafo que nós usamos, o Pentacan, não tem nenhum interesse comercial, mas aqui ele mede a córnea anterior e aqui mede a córnea posterior, né, por Scheimpflug. Então, a córnea anterior, desse caso, tem 3 dioptrias de cilindro e a posterior 0,6, ou seja, batendo na trave, no limite um pouquinho acima. E o equipamento nos dá, então, qual é o poder total dessa córnea, né? Então, esse poder total é que nós vamos usar para calcular qual o cilindro corneano. Nessa calculadora da Barrett, que é a que eu mais utilizo, nós podemos selecionar se nós queremos esse astigmatismo corneano posterior medido, measured, né? Ou, se a gente vai medir, né? Ou se a gente vai usar o nomograma de Baylor, que a partir desse trabalho do Douglas Corr, né, foi feito, então foi desenvolvido uma média dos astigmatismos posteriores na população normal. Isso aqui não é para considerar em paciente com ceratocone, paciente que foi submetido à ceratomia radial, aí o astigmatismo posterior ele muda, mas em córneas não operadas, córneas normais, foi criada essa média de astigmatismo posterior corneano a partir desse trabalho, e esse nomograma de Baylor é que é incorporado na fórmula Barrett, por exemplo, nas calculadoras online, como por exemplo aqui da Johnson, né? Se escolhe se a gente quer ou não o astigmatismo posterior. Então, nós podemos aqui selecionar o astigmatismo posterior, não o que a gente está medindo, mas sim baseado nesse nomograma, que é a média da população, né? Para quem não tem equipamentos para medir. E mesmo quem tem alguns trabalhos como esse, comparando até que ponto faz diferença, né? Usar o valor estimado pelo nomograma de Baylor ou o medido pelo tomógrafo daquela córnea, né? No resultado, então, de cirurgias com implantes de lentes históricas, e mostrou que realmente não foi diferente, não foi superior, né, utilizar um dado medido por nós em relação ao estimado. Então, para córneas normais, dá para utilizar, o que a maioria das pessoas utiliza, o estimado. Em córneas alteradas, né, como no ceratocone, por exemplo, aí vale a pena medir, porque aí dá diferença. A localização da incisão e o tamanho da incisão também interferem no resultado final. Hoje, com essas incisões pequenas, de 2,2, a indução de astigmatismo é pequena, mas é sempre interessante levar em conta isso. E eu vou mostrar alguns exemplos, né? Então, tem várias fórmulas online, essa é uma, da Roya, em que nós colocamos aqui qual o nosso astigmatismo induzido e qual o local da incisão. Então, por exemplo, se nós fizermos a incisão a 120 graus, e se a nossa incisão induzir 0,25 de astigmatismo, vai mudar um pouco o cálculo da lente tórica. Aqui na Barrett também, ele pergunta, né, quanto que a gente induz de astigmatismo, então, por exemplo, 0,2 e a incisão a 120, que é a minha incisão de rotina. Então, é claro, pacientes como esse aqui, que tem um astigmatismo da parte anterior da córnea de 2,7 no olho e 3,3, é óbvio que esse paciente ele vai se beneficiar com lente tórica. Agora, não dá para considerar só isso. Aqui, vocês veem, o astigmatismo da face anterior da córnea, desse caso, é 0,3, né? O TK, ele já considera o posterior. Vocês veem que aqui aumenta para 0,4 de cilindro. Então, se nós colocarmos, se a gente levar em conta só a ceratometria, né, o astigmatismo anterior, e colocarmos uma lente não tórica, esse paciente vai ficar com meia dioptria de cilindro. Que numa monofocal não tem problema, mas se a gente optar por uma multifocal, e aqui a gente está falando de lente premium,
0,50 de cilindro em lente multifocal, às vezes o paciente se queixa. E aqui, a opção 3, se nós colocarmos uma T2, a gente vai ficar com 0,21 de cilindro residual. Então, não dá para levar em conta só o astigmatismo anterior, a gente tem que levar em conta o posterior e o quanto que a nossa incisão induz de cilindro. Então, o ideal nesse caso é colocar uma tórica assim, apesar do paciente ter pouquinho de cilindro medido ali. Esse caso aqui, né, o astigmatismo anterior, 0,80. Será que vale a pena a tórica? Se eu pensar numa multifocal, sim. Mas se eu colocar os dados, eu vou ver aqui que se eu colocar os dados de onde eu faço a minha incisão, quanto que eu induzo, né, e levar em conta o astigmatismo posterior, se eu colocar uma tórica, uma T2, eu vou ficar com meia dioptria de cilindro. E se eu colocar uma não tórica, eu vou ficar com 0,2. Então, nesse caso, apesar do paciente ter 0,8 de astigmatismo, levando em conta o astigmatismo posterior, o local da nossa incisão, o tamanho da incisão, é melhor colocar uma não tórica. Então, isso realmente a gente tem que levar em conta. Aqui um outro paciente, olho direito e olho esquerdo, 0,3 no olho, ou seja, quase nada de cilindro. Aqui, se eu colocar uma não tórica, já que ele tem pouco astigmatismo, vai ficar com 0,4. E se eu colocar uma tórica, vai ficar com 0,25. Então, é melhor. E esse mesmo paciente, o outro olho, que tem 0,25 de astigmatismo corneano na face anterior, vocês observam que o TK leva em conta a face posterior, já tem 0,9 de cilindro. Então, isso realmente interfere no resultado. Se eu colocar uma não tórica, que é essa aqui, opção 2, já que ele tem pouco astigmatismo, eu vou ficar com meia dioptria de cilindro, 0,6. E se eu colocar uma T2, ele vai ficar com praticamente nada de astigmatismo. Então, no cálculo da lente multifocal tórica, isso realmente é muito importante. Ou mesmo da monofocal, se a gente quiser jogar com astigmatismo, se quiser deixar um pouquinho contra a regra, para melhorar um pouco a distância intermediária, então a gente tem que levar isso, né, em conta. A marcação é fundamental. Há muitos anos a gente marcava na lâmpada de fenda, né? Isso é um vídeo bem antigo, e depois, com o paciente deitado, nós compensávamos essa ciclotorção. Nós utilizamos o Callisto e o Varium, mas o que nós mais utilizamos é esse marcador aqui, o RoboMarker. Eu não tenho nenhum interesse comercial, mas a diferença nos resultados é tão pequena em relação à marcação digital, e às vezes a marcação digital não pega muito bem. Eu gosto bastante de marcar, né? Isso aqui, se a gente gira, ele tem um pêndulo aqui dentro, então a gente já marca exatamente a posição, com o paciente sentado, né? Na vertical, óbvio, a posição onde vai ser implantada a lente. E depois, com esse aplicativo do celular do próprio Barrett, nós conferimos se a marcação foi exatamente onde nós queríamos. Senão, a gente compensa a ciclotorção ou a marcação que não foi bem exatamente no eixo na hora que o paciente deita. Porque às vezes o paciente não está bem na vertical, ele está um pouquinho inclinado quando a gente marca. Mas eu gosto muito desse sistema, eu acho bastante prático. E nós sabemos que realmente é bem importante o posicionamento das lentes tóricas. Quanto maior a dioptria, maior a perda de efeito, né? Mais a gente vai sentir essa perda quando a lente roda, porque cada grau de rotação, a perda do poder de correção do astigmatismo é ao redor de 3%. Então, se a lente rodou 10 graus, se era para estar a 150 e ela está a 140, se é uma lente de uma dioptria, vai perder um terço do poder de correção, não tem problema. Se é uma lente de 5 dioptrias, perder um terço, e ainda mais na multifocal, faz diferença. Então, realmente, o alinhamento adequado da lente tórica, especialmente a multifocal, realmente é muito importante, né? Alguns outros fatores importantes que eu considero para diminuir a rotação das lentes tóricas. Esse polimento amplo que eu faço do dorso da cápsula anterior, e também, claro, o polimento da posterior, mas esse polimento para tentar tirar essas células epiteliais no dorso da anterior, diminui o risco de fibrose no pós-operatório, né, e de fimose capsular. Quando existe uma contração da cápsula, a lente ela pode deslocar e pode rodar. Então, eu gosto bastante de fazer essa aspiração, esse polimento. Aqui em cima é difícil, então eu uso uma curetinha, que é essa aqui, para tentar limpar o máximo possível aqui perto das 12 horas. A minha incisão aqui é 120. Então, isso diminui o risco da lente rodar. Um outro fator que diminui o risco da lente rodar são lentes que têm na alça, vocês vão ver daqui a pouquinho, uma rugosidade. E é fundamental, claro, aspirar o viscoelástico embaixo da lente, para tirar aquele colchão de viscoelástico, para ela aderir na cápsula posterior e diminuir o risco de rotação.
E é isso que eu estava falando, né? Nós temos aqui no Brasil, que eu saiba, essas duas plataformas que têm rugosidades na alça, que é a plataforma Vivinex da Roya e a plataforma a Tecnis 2, né? A tórica da Johnson. Eu não tenho nenhum interesse comercial em nenhuma dessas lentes, mas elas, teoricamente, pelo fato de terem essa rugosidade nas alças, isso vai aderir um pouco mais, vai diminuir a rotação. O modelo Acrisof da Alcon, apesar de não ter essa rugosidade, também é uma lente que adere bem na cápsula e ela também não roda muito. E uma outra lente que roda muito pouco, pelo menos nas minhas mãos, é essa plataforma em prato da Zeiss. Ela realmente ela expande o saco, né? Ela se abre lá e às vezes até é difícil rodar. Eu gosto bastante do posicionamento dessa lente. Aqui é o vídeo que eu estava me referindo anteriormente, que eu vou mostrar a rugosidade da alça. Essa é uma Vivinex da Roya. Então, essa rugosidade das alças, essa irregularidade é bem interessante para tentar diminuir a rotação. Então, ali dá para ver no vídeo aquela região mais escura, parece uns grânulos na alça da lente. Então, isso é bem interessante nessas plataformas para tentar manter um pouquinho mais a estabilidade. Entramos, então, na lente premium que mais se fala, né, a multifocal. E aí tem algumas particularidades. Nós temos também uma variedade grande de lentes multifocais no Brasil. Essas são as principais, né, com certeza tem mais. Eu não tenho experiência com todas, eu tenho experiência com algumas delas. Mas isso é fundamental, independente do modelo e da marca da lente. Orientar bem o paciente, claro, selecionar bem o paciente, eu não vou entrar em detalhes porque não tem tempo em relação à topografia, mácula, vítreo, etc. Mas explicar para o paciente o que ele deve esperar dessa lente. E as lentes multifocais, essas lentes premium, elas são exigentes. Elas exigem uma biometria exata e exigem uma cirurgia perfeita, né? A lente tem que estar dentro do saco capsular, de preferência sem ruptura de cápsula, córnea absolutamente normal. E nós sabemos que a biometria melhorou muito nos últimos anos com os equipamentos e com as fórmulas mais modernas, mas existem ainda alguns casos de desvio biométrico, né, de erro biométrico. E essas lentes elas não aceitam muito a refração residual. Então esse é um grande problema. Não vou entrar em detalhes aqui porque não tem tempo, mas tem vários detalhes na biometria que são importantes para a gente tentar minimizar esses erros, né? Então, a orientação do paciente é muito importante. O tipo de atividade do paciente é fundamental. Eu questiono muito os hábitos noturnos, principalmente para dirigir, não tanto para esporte. Esporte eu não vejo tanto problema, mas para dirigir, realmente, as lentes multifocais que nós temos hoje, na sua grande maioria, elas são as difrativas, né? E a gente tem esses halos, né? A gente tem esse glare noturno. Então, eu oriento o paciente o que esperar. Eu acho que isso realmente é bastante importante na seleção do paciente. E lembrar que a nossa vida não é Snellen, né? Às vezes o paciente tem 20/20 no consultório e reclama que não está enxergando bem, porque a qualidade visual ela pode ficar comprometida pela lente multifocal, né? Então, isso realmente é fundamental, né? Informar o paciente, porque aí ele vai para a cirurgia sabendo exatamente o que esperar, né? O que a lente entrega e o que pode ser um efeito colateral da lente. No caso, mais dificuldade para dirigir à noite, né? Então, essa pergunta é muito importante, né? Ou seja, o quanto que o paciente quer ficar independente de óculos, o quanto que é importante, né? Ele ter uma visão boa para longe, boa para perto, com a maior independência do óculos possível, mesmo que a qualidade de visão possa diminuir um pouco e mesmo que ele tenha dificuldade para dirigir à noite. Então, essa seleção é muito importante. Isso aqui todo mundo já sabe, né? Qualquer imperfeição ocular, astigmatismo assimétrico, ceratocone, alterações maculares, vítreas, as lentes multifocais elas são sensíveis e são sensíveis a pequenos erros de refração no pós-operatório. Então, o paciente tem que ser avisado que ele pode precisar um óculos para de vez em quando. E não só pode precisar de vez em quando no imediato, mas ele pode ficar bem no início e depois de 10 anos ele desenvolveu um astigmatismo contrário à regra, que a gente sabe que o padrão normal do ser humano é esse, a córnea vai aplanando o meridiano vertical com a idade e vai aparecendo astigmatismo contra a regra. Então tem que avisar o paciente que é uma correção que não é eterna. E casos como esse, né, de imperfeições corneanas, como ceratocones frustros, eu não gosto das lentes difrativas, e é o que eu tinha comentado antes, não basta a ceratometria, a gente tem que fazer a topografia para poder descartar esses casos. Pós-cirurgia refrativa. Pós-cirurgia refrativa miópica, eu particularmente não gosto das lentes multifocais difrativas.
Algumas exceções, quando a zona óptica é grande, foi uma fotoablação pequena, não ceratomia radial, fotoablação, aí eventualmente se o paciente insiste muito, sabendo que ele pode não ter uma qualidade de visão muito boa, especialmente à noite, aí tudo bem. Os pacientes com correção de hipermetropia, se tiverem uma zona óptica grande sem descentração, os lasers antigos, eles faziam uma zona óptica pequena e tinha muita descentração de hipermetropia, então a gente tem que ter bastante cuidado. Mas se tem uma zona óptica grande e tem uma centração boa na pupila, que não é esse caso aqui, eventualmente dá para considerar uma lente multifocal. Mas esses pacientes que têm a córnea hiperprolada, eles já têm uma córnea, uma certa multifocalidade. Então, nesses casos, uma EDOF vai muito bem. A minha principal escolha para esses pacientes que foram operados de hipermetropia é EDOF. Geralmente, eles ficam com uma visão muito satisfatória para perto, eventualmente até J1, sem necessidade de uma multifocal. E as EDOF, elas são menos exigentes, né, com a refração pós-operatória. Ceratomia radial, eu particularmente contraindico as trifocais, né, as difrativas que nós temos hoje. Obviamente, esse tipo de situação aqui, que é uma cirurgia refrativa miópica bem descentrada, está absolutamente contraindicado. Nós podemos fazer uma fotoablação topo guiada para tentar melhorar isso. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Então, eventualmente, dependendo do quanto que a gente conseguir regularizar a córnea, a gente pode repensar. Opacidades vítreas, nós sabemos que interferem demais, né? Essas lentes multifocais, trifocais, elas amplificam a imagem, então o paciente reclama bastante. E, obviamente, que alterações maculares nós contraindicamos. Então, isso é muito importante nas multifocais. O ângulo capa é um tanto quanto controverso. Tem vários autores que falam que é importante nós prestarmos atenção no ângulo capa para contraindicar ou indicar as lentes multifocais, né, que o ângulo capa deve ser menor do que 0,4. Mas existem trabalhos também, como esse, mostrando que o ângulo capa não está correlacionado, né, aos resultados do implante da lente multifocal. Esse é um trabalho bem recente, de 2024, um número bem significativo de pacientes, e essa é a minha impressão clínica. E eu acho que vocês têm vários pacientes assim, ou seja, a lente descentrada em relação ao centro da pupila, talvez esteja mais centrada em relação ao Purkinje, ao eixo visual, e os pacientes não reclamam, né? Tem muitos pacientes com essas lentes fora da posição ideal que ficam muito bem. E outra coisa, por mais que a gente centralize a lente no final da cirurgia, a lente vai se posicionar em função do saco capsular. É o saco capsular que vai posicionar a lente. Por mais que a gente centralize, ela acaba indo para o lado, um lado ou outro, né? Em função da anatomia do saco capsular. Então, eu acho que o ângulo capa, eu pelo menos não considero muito. Não gosto de implantar lentes multifocais em pacientes amblíopes. Pacientes que têm monofocal num olho e no outro olho, dá para considerar sim. Tem que explicar que a qualidade da imagem vai ser diferente, mas ele vai ganhar a visão intermediária e perto, então não é uma contraindicação. Pacientes míopes, quanto maior a miopia, menor a previsibilidade biométrica, então tem que explicar. Além disso, o paciente míope ele tem uma visão excelente a 20 centímetros, 25, de 30, assim, dependendo da miopia, né? E as trifocais não dão a visão tão nítida a 20, 25 centímetros, então tem que explicar isso aí muito bem para ele. Orientar o paciente que se ele tem astigmatismo, ele pode ficar com astigmatismo residual e, eventualmente, se ele não tem, com o passar dos anos, ele pode desenvolver, né? Isso eu já comentei da cirurgia refrativa miópica prévia, em função da zona óptica, se vale a pena colocar ou não, em alguns casos dá para considerar, a meu ver, desde que não seja ceratomia radial, porque as cicatrizes da córnea, combinado com os anéis da lente difrativa, isso vai piorar muito a qualidade de visão. E isso eu aprendi também com pacientes. Eu, no início, eu olhava o paciente, achava que ele não tinha condições, né, de uma lente multifocal, e eu nem indicava. E eu lembro direitinho um paciente que era um agricultor, né, eu olhava para ele, achava que ele não tinha condições, e ele falou, mas eu não posso colocar uma lente multifocal. Então, não dá para julgar, a gente tem que oferecer o que existe, né? E o paciente tem que decidir, junto conosco, é claro, né, se ele quer ou não a lente multifocal, independente da parte financeira. Biometria exata é fundamental, já mencionei. Quais são as lentes que nós temos atualmente aqui? Uma das primeiras foi essa, da Johnson, a Tecnis, que na verdade era bifocal. E nós temos 3, ainda existem essas lentes bifocais,
uma com adição mais 4, que dá um foco de perto, mais perto, 33 centímetros, uma que dá um foco a 42 e outra distância intermediária, 50 centímetros. Então, até dá para jogar uma bifocal num lado, com uma adição maior, e uma bifocal no outro lado, com adição menor, para proporcionar uma visão intermediária. Então, essa é a plataforma Tecnis. É bom que todas as fábricas tenham a mesma plataforma, seja monofocal, seja EDOF, seja multifocal. Então, essa plataforma Tecnis é uma plataforma que eu gosto bastante. Ela é hidrofóbica, né? É uma lente independente da luz. E essa que tem adição mais 4, as MB, dá uma visão de perto, para mim, imbatível, né? Ela realmente é muito boa, só que ela não dá visão intermediária. Depois vieram, então, as trifocais. E aí nós temos várias trifocais no mercado, né? Aqui são algumas delas, são as que eu tenho mais experiência, então eu coloquei aqui. A Synergy, ela é uma bifocal misturada com foco estendido, então ela tem uma adição de mais 4, a distância focal de perto é muito boa, 33 centímetros, e ela tem a parte intermediária também. Depois tem essas aqui com adição não de mais 4, mas mais 3,5, e essas outras duas aqui com adição um pouco menor, mais 3,3 e mais 13,25, né? Então, a gente pode também escolher, dependendo do tamanho do braço do paciente, do tipo de atividade, se a gente quer uma distância focal mais próxima ou um pouco mais afastada, né? A Panoptix, ela tem a distância focal um pouco mais afastada e a Synergy um pouco mais próxima. Então, isso a gente deve levar em conta. A Synergy, que é essa mistura das MB, que é uma adição mais 4, com a Symfony e a EDOF, é bem interessante, só que tem vários pacientes que ficam com a visão de longe não muito boa, referem a uma visão plastificada. Então, eu parei de implantar essa lente, apesar de ser uma plataforma boa, plataforma Tecnis, mas a qualidade da visão para longe, realmente, eu não gostei. Então, eu parei de implantar. A Panoptix, essa plataforma, a Crisoft e Clarion, da Alcon, uma plataforma excelente também, peça única, também acrílico hidrofóbico, ela dá uma visão muito boa para longe, só que para perto ela acaba ficando, ela é mais dependente de luz, ela tem uma adição menor. Eu tive alguns pacientes com Panoptix bilateral que eu precisei prescrever um óculos de mais um para perto, porque em ambientes de baixa luminosidade, principalmente os pacientes precisaram, né? A Ray One trifocal, eu particularmente não gosto, implantei 10 e vários desses pacientes não ficaram com uma visão boa para perto. Além de ser hidrofílica, eu não sou muito fã de material hidrofílico, a gente que trabalha com córnea não gosta muito de hidrofílico, mas também é uma trifocal que existe. A trifocal das Zeiss, na plataforma Prato, apesar de ser hidrofílico, eu gosto muito dessa lente em termos de qualidade de visão. Apesar dela ter uma adição menor, os pacientes ficam muito satisfeitos com a visão de perto. Não sei qual é a experiência de vocês, mas a experiência minha é muito boa. Eu gosto bastante, eles ficam muito bons para perto e com pouca dependência à luz para enxergar de perto, né? Uma plataforma em prato hidrofílica. A Zeiss lançou recentemente essa outra plataforma, em Silup, que é a tradicional, que é acrílico hidrofóbico. Eu resolvi ainda não implantar nenhuma, porque a biometria ainda não está muito exata. E é um acrílico que demora muito para abrir. E eu acho que para implantar uma trifocal com uma biometria não muito precisa, eu estou esperando. Eu prefiro aguardar até que a gente tenha um acerto maior da biometria com a Elana, e ela tem a mesma adição da outra em prato. Essa é uma lente bem interessante, que eu também gosto muito dos resultados. Ela tem tanto no material hidrofílico como hidrofóbico, e ela tem aquelas 4 alças, né, a Fine Vision da BVI, e tem uma adição mais 13,5, é bem interessante. Os pacientes ficam bem satisfeitos com a visão de perto e de longe também. Eu gosto bastante dessa lente. É um pouquinho mais chatinha de colocar, mas também funciona muito bem. Depois nós temos a Gemetric, que veio mais recentemente para o Brasil, já faz uns 3 anos, da Roya, que eu gosto bastante dessa lente. Ela também tem adição de mais 13,5, ela é acrílico hidrofóbico e ela tem menos anéis, ela tem 8 anéis, né? Então isso, teoricamente, dá menos glare. Ali tem os anéis centrais nessa zona ótica de 3,2 e o restante da lente é monofocal, né? Então ela é difrativa no centro e refrativa na periferia. Mas mesmo assim tem que avisar o paciente que à noite ele vai ter alguns reflexos. E a própria Roya lançou a chamada Gemetric Plus, que aqui é o GP, Gemetric Plus, que é exatamente igual, é a mesma plataforma, o mesmo número de anéis, a mesma adição,
O que muda é a distribuição de energia. Eu gosto bastante desse injetor da Roya, que é o mesmo para todas as lentes deles, a Mono Plus, Mono normal e as trifocais. Ele é muito fácil de ser utilizado. Depois eu vou passar um videozinho rápido de comparação de injetores, mas ela já vem preloaded, não tem erro. É uma lente de fácil implante, acrílico hidrofóbico, mas é bem macio. Ela abre lentamente. Eu gosto muito dessa plataforma. E essa Geometric Plus, então, ela, aqui vocês veem, né? Ela manda 40% de energia para longe e aproximadamente 40% para perto. Ao passo que a Geometric normal é 50% para longe e 20% para perto. Então, na verdade, é um mix and match que a gente fazia. Eu sempre fiz muito mix and match e eles chamam de pairing approach, né, a Roya. Ou seja, é uma combinação de duas lentes da mesma plataforma, a mesma adição de perto, só que uma entrega um pouquinho mais de energia para perto e a outra um pouco mais para longe. Então, é como se fosse um mix and match, um pareamento mesmo, né? De duas lentes, uma prioriza um pouco mais a visão de perto, outra um pouco mais a visão de longe, e eu gosto bastante dessa combinação. Os pacientes têm ficado bem satisfeitos. Então, não é adição diferente, é o perfil de distribuição de energia um pouquinho diferente, né? A altura daqueles anéis, desses anéis aqui, é que é um pouco diferente na normal e na outra. Então, a Geometric normal, ela dá um pouquinho mais de visão para longe, é essa linha azul mais clarinha, e a azul mais escura é a Geometric Plus, que ela dá um pouco mais de visão para perto. Então, no conjunto com os dois olhos, o paciente tem a mesma plataforma e tem uma visão muito boa para longe, muito boa para perto, e uma visão das trifocais intermediária também, né? Então, eu gosto bastante dessa combinação. Então, o paciente ele vai ter Geometric, eu gosto de colocar a Geometric normal no olho dominante e a Plus, que vai favorecer a visão de perto, no olho não dominante. A minha experiência pessoal com a Geometric são 157 implantes e 97 pacientes, isso Geometric bilateral, sem falar da Geometric Plus. 92% dos pacientes ficaram independentes de óculos para longe e 97% para perto. Isso foi uma estatística que eu fiz recentemente para apresentar na ESCRAS do ano passado, né? Vou apresentar na ESCRAS desse ano também. De um índice de satisfação bem alto. Mas quando eu fiz Geometric mais Geometric Plus, ou seja, essa combinação, e foram poucos pacientes, porque só recentemente que veio a Geometric Plus tórica para o Brasil. E como eu mencionei antes, para trifocal a gente precisa de tórica, mais do que meia dioptria de cilindro residual é ruim para lente trifocal. Então a gente não tinha Geometric Plus tórica, por isso que eu consegui poucos pacientes. Mas nesses 16 pacientes, 32 implantes, então combinando Geometric e Geometric Plus, 100% dos pacientes ficaram bem sem necessidade de óculos. Claro, uma estatística pequena, mas eu acho bem interessante essa combinação. Depois nós temos a Liberty da Medicontour. Esse foi o primeiro e único que eu fiz, porque esse injetor da Medicontour, vocês veem aqui, ó, rasgou a alça, eu tive que explantar e substituir por uma Panoptix. Então esse injetor é muito ruim, dá para colocar com a Monarch, com Monarch. É uma lente que quem implanta gosta, né? Tem uma adição de mais 3,5, mas é acrílico hidrofílico. E para perto, os colegas que implantam dizem que às vezes depende mais de luz também. Então é uma outra plataforma que a gente tem. Aqui um vídeo que eu fiz só para comparar os injetores. Esse injetor da Alcon, vocês veem aqui a incisão todas 2.2, tudo cirurgias minhas. Então ela entra, mas entra apertadinha. Aqui já é o outro da Alcon também, que é Autonomy, também entra, mas entra mais apertadinho, mas vai bem. Aqui vocês veem a dificuldade que a gente já começa a ter, força um pouco mais com o injetor da Rainer. Aqui o injetor das Zeiss, também a gente tem que fazer força por 2.2. E esse esgastamento da incisão, claro que acaba alterando essa anatomia, né? Então vai dar mais edema, pode aumentar um pouco o astigmatismo. Aqui o da Johnson Johnson, que é o da Tecnis, já entra um pouquinho mais fácil. Aqui o da BVI, todas com uma certa dificuldade de entrar no 2.2. E aqui o da Roya, vocês vão ver que ele entra bem mais facilmente, né? Ele entra bem tranquilamente. E essa foi a sacada da Roya. Aqui nessa abertura, na ponta, tem esse V, né? Então, isso é um material plástico, né? Então, ele fecha um pouquinho quando está na boca da incisão, quando está dentro da incisão, porque tem aquele Vzinho que é aberto, e à medida que a gente vai injetando a lente, ele abre. Então, ela entra muito facilmente para essas incisões pequenas.
Então, esse, para mim, é o melhor injetor. Nós temos a Intensity, que é uma pentafocal, da Ranita, não tenho nenhuma experiência, só que ela tem uma adição baixa, né? Então, para perto, os colegas que já implantaram dizem que vários pacientes precisam de óculos, né? Chegou no mercado nacional, recentemente foi lançado na Brascars, essa lente da Teleon, que ela é chamada M+, lente M+, que o formato dela parece uma bifocal, mas eles dizem que é uma trifocal, mas uma adição super baixa também. Então, é uma lente para intermediário e longe, também não tenho nenhuma experiência. A Galaxy é uma promessa da Rainer também, que está para ser lançada aqui, eles estão há horas dizendo que vão lançar, mas ainda não tem. E ela também tem uma adição um pouco menor, 2.8, e ela tem essa elipse aqui. Então, eles dizem, a Rainer diz que é uma lente refrativa e tem a vantagem de diminuir os halos à noite. Então, essa é uma vantagem. E o foco é contínuo. É como se fosse uma EDOF modificada. Mas também, para perto, essa lente eu acho que pode deixar um pouco a desejar. Então, é tudo uma questão de balanço. Depois nós temos as EDOF. Estou passando muito tempo? Como é que tá? Posso continuar um pouco mais? Pode tranquilo, pode continuar. Tá. As de foco estendido, então, nós temos essas aqui no Brasil. As primeiras que foram lançadas foram a Symphony da Johnson e depois a Telara da Zeiss, que são difrativas. E depois vieram as não difrativas, a da Alcon, a Vivity e a Purici. E o objetivo dessas lentes é justamente diminuir esses fenômenos noturnos, né? Esse desconforto de glare, starburst, etc. Então é bem interessante. Só que elas não dão a visão de perto, elas dão a visão intermediária. Todas as EDOF são maravilhosas para longe e intermediário, dão menos glare noturno, menos halos, mas elas deixam a desejar para perto se a gente tiver o objetivo de emetropia. Claro que a gente poderia jogar um pouco, uma mini monovisão. Então, a primeira lançada no mercado foi a Symphony. A Johnson, quando lançou, falava que apesar de ter esses anéis, os pacientes não iam ter halos noturnos, ou se tivesse, seria muito pouco. E o primeiro paciente que eu implantei me trouxe isso aqui. No dia seguinte, doutor, eu estou enxergando assim, né? Então, aí a gente sabe, claro, essas lentes elas têm anéis, né? Eu implantei várias Symphonies e parei também porque não gostei muito dos resultados. A Atelara é a mesma plataforma da Atelisa, não tenho nenhuma experiência com a Atelara. A que eu mais tenho experiência é a Vivity, que ela é uma refrativa, então ela tem essa alteração nos 2,2 milímetros centrais de curvatura, né, uma pequena alteração na curvatura que alonga o foco para a distância intermediária. Então, a curva de defocus vai até menos 1,5, menos 2. Então, o paciente realmente, eu tenho muitos resultados bons com a Vivity, eu gosto bastante, né? Então, aqui dá para ver, elas existem na plataforma tórica também, essa região central aqui, e os pacientes se queixam muito pouco de fenômenos noturnos. Realmente eu gosto bastante. E mais recentemente eu tenho implantado a Pursi, que também tem esse trabalho na parte central da lente, só que na face posterior. É uma lente da Johnson Johnson, é o mesmo modelo da Tecnis, a chamada Pursi, já vem preloaded nesse injetor Simplicity. Então é bem interessante, eu gosto bastante da plataforma Tecnis, eu tenho implantado bem mais a Purici agora do que a Vivity. Mas o conceito é semelhante e os resultados eu estou gostando bastante. A Purici é muito difícil de ver na lâmpada de fenda essa alteração suave na curvatura posterior, aqui dá para ver mais ou menos, um caso de um colega que fotografou e me cedeu essa imagem, né? Então, para os pacientes que têm muita necessidade de dirigir à noite, andam de moto, praticam esportes noturnos ou que têm córneas irregulares, essa é uma lente, a EDOF, é uma lente que ela não é tão exigente, né? Nem com a biometria, nem com algumas irregularidades, opacidades vítreas. Então, tem pacientes às vezes até com pequenas maculopatias, que a gente pode se dar o luxo de colocar essa lente e avisar o paciente que para perto provavelmente vai precisar de óculos, mas a dependência dele vai ser bem menor. Eu gosto muito da EDOF, né? E como eu falei lá no início, esses pacientes que têm essa asfericidade corneana aumentada, né, aberração esférica positiva aumentada, uma córnea hiperprolada, combinada com EDOF, os pacientes ficam super satisfeitos, não tem necessidade de trifocal. E a outra vantagem é que a gente não precisa fazer uma monovisão tradicional, um olho emétrope e outro olho deixar menos 1,5 ou menos 1,75. Né? Com essa diferença grande de refração pós-operatória, muitos pacientes não conseguem tolerar, não conseguem se adaptar à monovisão.
E a EDOF, como ela estende o foco, né, todas elas estendem o foco, a gente consegue deixar esse olho para perto com uma refração bem menor, ao redor de menos 0,50, no máximo menos 0,75. Eu prefiro menos 0,50. Então, os pacientes com EDOF, de uma maneira geral, eu programo dominante, plano e não dominante, menos meio, e geralmente eles ficam muito satisfeitos, ficam 20-20, 20-25, o J2, o J3, ou seja, uma visão funcional muito boa. E prescrevo um óculos, tem que avisar que ele vai precisar de um óculos para uma leitura prolongada, né, para não cansar muito. Depois vieram as monofocais plus, para tentar diminuir mais ainda esses fenômenos noturnos. Então, tem a Johnson, tem a Rainer, tem a BVI e tem a Roya, que a ideia é justamente tentar alongar um pouquinho o foco, mas essas lentes elas são monofocais. Não dá para prometer uma visão intermediária como uma EDOF, por exemplo, né? Então, tem que dizer que é uma lente que vai melhorar um pouquinho, né, vai diminuir um pouquinho a dependência dos óculos na distância intermediária, especialmente se a gente fizer mini monovisão, porque elas têm esse trabalho também na parte central de aberração esférica, não tanto quanto as EDOFs, para tentar prolongar o foco. Todas elas, aqui a Rainer, aqui a Isopure, né, e aqui eu mais tenho experiência é a Impress. Eu implantei várias iHands da Tecnis, e agora eu tenho implantado bastante Impress da Roya, porque eu gosto bastante da plataforma, e são resultados bem interessantes com a mini monovisão. Então, a gente pode deixar no não dominante entre menos meio, menos 0,75, não precisa ser uma monovisão de menos 1,5, e os pacientes têm ficado muito bem com essa monovisão menor do que a monovisão tradicional. Então, eu acho que a Mono Plus tem um espaço muito bom, né? Aqui tem alguns trabalhos comparando, aqui, por exemplo, a Impress com a iHands, são muito semelhantes, né? Aqui na curva de defocus, nesse trabalho, a Impress foi um pouquinho melhor, mas a diferença é pequena, né? Então, a curva de defocus é muito semelhante entre... Aqui é um trabalho comparando três, a Impress, a iHands e a Isopure. Então, são lentes bem interessantes. A nossa experiência inicial com a Impress é de 30 pacientes, quando eu fiz essa análise agora no final do ano passado para ESCRS também, e os primeiros 16 pacientes, a Roya me pediu para um target, aliás, os primeiros 14 pacientes, um target de plano nos dois olhos. E depois, os últimos 16 desses 30 pacientes, eu comecei a fazer mini monovisão para tentar dar uma visão de perto um pouquinho melhor. E resultados muito bons, 20-20, 20-25, J2, J3, com uma lente monofocal, monofocal plus, uma mínima monovisão, ou seja, o target de menos 0,50 no outro olho, no máximo menos 0,75. Então, eu acho bem interessante. É claro que essa visão intermediária aqui, ela é facilitada também pelo tamanho da pupila, dependendo do astigmatismo que o paciente tem, da esfericidade corneana, então não é só a lente que entrega isso, a gente tem todos esses fatores que têm que ser levados em conta, mas é bem interessante, eu gosto bastante dessa lente. E para terminar, as lentes suplementares. O que são as lentes suplementares? São lentes implantadas no sulco ciliar, como a Sulcoflex. Existe a plataforma trifocal, como essa aqui, e existe a plataforma monofocal, não tórica e tórica, para corrigir erros de refração residual, né, no pós-operatório de catarata, em que a córnea não permite um LASIK ou um PRK, ou por algum outro motivo a gente prefere corrigir intraocular. Então, essa é uma lente de acrílico hidrofílico. As alças são muito delicadinhas, a gente tem que ter muito cuidado para não rasgar. Esse é o próprio injetor da Rainer, é a Rainer que fabrica a Sulcoflex. Mas é uma lente bem interessante para correção de erros de refração esféricos, é muito boa. Cilindro é boa, mas ela roda mais, né? As lentes Sulcoflex tóricas no sulco, elas rodam mais do que as lentes dentro do saco. E essa lente é feita para sulco, né? E a lente primária tem que estar posicionada dentro do saco capsular. Isso realmente é importante. Esse injetor mais recente a gente consegue implantar por 2.4. É um injetor que normalmente funciona muito bem. É uma lente que tem que ter muito cuidado, porque a alça rasga facilmente. No início, até eu recomendo ter duas lentes. O problema é o custo, né? Mas o ideal é ter duas, porque lá no início eu já tive algumas não, duas, que o áptico prendeu aqui no injetor e acabou rasgando. Então, aqui vocês veem, já tem uma certa opacidade, né, da cápsula anterior. O paciente tinha ficado muito bem para longe, mas queria visão de perto. Então, uma alternativa é realmente colocar uma trifocal para proporcionar a visão de perto intermediária para esse paciente também com essa Sulcoflex trifocal.
Existe essa outra plataforma aqui, também trifocal e também tem monofocal, da Med Contour. E aqui a gente já vê que a plataforma é diferente. É uma lente de acrílico hidrofílico também, com esses quatro ápticos. É um pouquinho mais chatinha de implantar, mas também é uma outra alternativa que nós temos no Brasil. Ela tem essa trifocal, como vocês veem os anéis aqui, e tem as monofocais também, esféricas e tóricas. Esse é o próprio injetor da Med Contour, que ele é um pouquinho mais chatinho de montar a lente, mas também o princípio é semelhante, só que a gente tem que dobrar ela para cima, ao contrário das outras. E aquelas alças são muito delicadinhas, tem que cuidar para não prender e não rasgar. Mas é uma alternativa que nós temos hoje aqui também. Vocês veem que ela está dobrada aqui para frente, né? Ao contrário das outras lentes. Então, também para corrigir a refração residual, essa da Med Contour é bem interessante. E o implante é semelhante à Sulcoflex, tem que ser no sulco ciliar, a lente primária tem que estar dentro do saco capsular. Eu gosto de eu mesmo montar as lentes, aquelas que não vêm preloaded, como essas, né? Eu gosto de montar no microscópio, que a gente consegue enxergar mais detalhes. Não gosto que a instrumentadora monte. Eu acho que isso aí é trabalho da gente. E não tem mistério, a gente perde alguns segundos para fazer isso, nada demais. E esse injetor também, ele entra por 2.4, costuma ser um implante geralmente tranquilo, só que tem que ter cuidado com os ápticos, como eu falei. Aqui ficou um pouquinho fora de foco a imagem, mas dá para ver. Ali está a lente primária dentro do saco capsular e aqui implantando por cima. E depois sendo posicionado no sulco. Essa mesma plataforma existe essa chamada SML, que é uma lente que ela tem um telescópio aqui no centro. Eu implantei 6 dessas. Ela é uma telelupa. Ela tem mais 10 dioptrias nessa região central, que é para DMR seca, né? É o efeito de uma telelupa, só que é uma telelupa intraocular. Metade desses casos que eu fiz melhorou um pouco a qualidade visual, metade não melhorou. Tem alguns critérios de escolha desses pacientes, inclusão, depois eu posso mencionar aqui. E, por fim, graças à família Trindade, né, especialmente o Cláudio Trindade, também o Bruno, nós tivemos por muito tempo, e agora a gente está sem, e acho que até o final do ano a gente vai ter de novo, esse implante, que na verdade não é uma lente, é um implante estenopeico, de material acrílico hidrofóbico, todo preto, mas é transparente ao infravermelho, né? Então, se a gente tiver um OBI ou OCT, o OCT é infravermelho, a gente consegue fazer uma boa avaliação da retina através dessa área escura aqui. E tem um estenopeico, tem uma abertura central, não é lente, tem uma abertura central de 1,3 milímetros, para justamente melhorar a qualidade de visão em pacientes que têm comprometimento corneano. Aqui é uma imagem do próprio Cláudio Trindade mostrando que a gente consegue ver o fundo de olho através dessa região preta. É uma lente, é um implante semelhante à Sulcoflex, as alças são muito parecidas com a Sulcoflex, e ela entra muito fácil com o injetor das Zeiss ou com o Monarch, aqui estou usando o Monarch, em casos em que a córnea não contribui muito com a qualidade visual, como essa paciente que tinha ceratocônio, já tinha implantado um anel de arco longo, mesmo assim melhorou, mas não tanto, e aí com a Sulcoflex, né, por ocasião da cirurgia da catarata, melhorou muito. Sulcoflex não, a Extra Focus. Então, a Extra Focus nós podemos implantar primariamente, junto, né, com a cirurgia da catarata. É um implante que foi idealizado para colocar no sulco. Se a gente consegue colocar no saco, melhor, aí descentra menos, mas nem sempre a gente consegue enxergar, porque é um implante preto, e aí a gente perde a noção, a gente não consegue ver a borda da Rex. Já tentei com indocianina verde, já tentei com azultripan, e é difícil. Então, na maioria das vezes, acaba ficando no sulco mesmo. A nossa experiência não é grande, até porque a gente não tem mais, né? Eu trouxe algumas comigo, algumas o Cláudio me cedeu também. São 30 olhos, pacientes com córneas alteradas, ceratomia radial, transplante de córnea. E a gente tem resultados bem interessantes. Aqui, esse paciente que tinha sido submetido à ceratomia radial, ficou hipermétrico, e fizeram hexagonal, e ficou uma caca, né? Ficou mais 4,5 com menos 7, 20, 80. E depois da Extra Focus, junto com a cirurgia de catarata, ele ficou bem razoável, ficou com um cilindro alto, umas 20, 25. E o ideal, quando a gente implanta a Extra Focus, se a gente consegue implantar uma tórica, melhor, né? Só que nesses casos de córneas muito alteradas, nem sempre a gente consegue calcular a lente tórica. Aqui é um exemplo também pós-ceratomia radial.
E aí nós vamos implantar a Extra Focus para melhorar a qualidade de visão. Ela diminui a entrada de luz, porque é um estenopeico, então de tardezinha e de noite os pacientes notam que eles enxergam tudo um pouquinho mais escuro, mas a qualidade visual eles gostam muito, né? Eu nunca precisei explantar uma Extra Focus desses 30 olhos por esse motivo. Precisei explantar duas em pacientes pós-radial que tiveram descolamento de retina, porque eram míopes, né? E aí, para fazer a vitrectomia, retinopexia, realmente é difícil através da Extra Focus. Então, aqui alguns casos, aqui no pós-operatório, dá para ver ela bem centralizada. É raro ela descentrar, às vezes acontece. Aqui, paciente pós-transplante de córnea, esse é um colega que tinha feito uma síndrome de Urrea-Zavalia, que é uma midríase paralítica, tinha sido submetido a transplante penetrante, já era pseudofásico, isso aqui é a opacidade da cápsula, a contração da cápsula Rex com a lente descentrada, e já tinha feito vários procedimentos para reduzir o astigmatismo, tinha muita fotofobia pela midríase paralítica permanente, e a Extra Focus é uma alternativa bem interessante. Aqui o pós-operatório de um outro caso, pós-transplante também, ali mostrando a Extra Focus bem centralizada. Caso pós-termoceratoplastia também, funciona muito bem. E agora, a Bausch Lomb disse que vai trazer para o Brasil até final do ano essa que é uma lente com estenopeico, né? A IC8, a Aftera, diferente da Extra Focus, que ela tem uma lente mesmo. Ela é uma lente, vai de mais 10 a mais 30, e também tem um estenopeico de 1,36. E a Extra Focus, o Marcelo Soares, da Medifacus, já está produzindo, só que ainda não tem aprovação da Anvisa, mas ele já entrou com o pedido, já faz mais de ano, então o que ele me comentou é que até o final do ano, se Deus quiser, a gente vai voltar a ter a Extra Focus aqui no Brasil. Se alguém quiser acessar o meu canal do YouTube de algumas cirurgias, aqui está o QR Code. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer o gentil convite para mim, como eu falei antes, uma honra participar aqui com vocês. Desculpa passar o horário, mas é muita coisa sobre lentes premium, a gente tenta concentrar. Muito obrigado mais uma vez, estou à disposição. Olha, um prazer, nada diferente do que a gente esperava, Sérgio. Você é um craque, você conseguiu colocar um assunto tão amplo, tão cheio de detalhes, com uma expertise que só você mesmo para fazer isso nesse tempo que você teve aí disponível e realmente nada diferente disso. Enquanto Obrigado. estão colocando algumas colocações no chat, eu só vou fazer algumas pinceladinhas antes do Almir falar sobre questões até que você colocou. Agora, há pouco tempo, na Brasca, a Marília estava participando de um podcast e eles estavam falando sobre liutórica, e aí estavam colocando que algumas questões que você agora comentou sobre a lente quando roda um pouquinho. Às vezes ela roda tão pouco que o paciente não reclama de nada, está satisfeito, quer dizer, é mais o cirurgião que está ali sabendo que houve essa rotação. Mas se ele está bem, tá tudo certo, sem queixa, deixa quieto, é isso que eles estavam colocando, né? Exatamente. E, e ela perguntaram para ela quais eram os critérios de avaliação dela para a colocação de ilio tórica, quer dizer, o que que ela faz no consultório, fora a avaliação do olho seco, porque isso eu acho fundamental a gente sempre bater nessa tecla, que pode mudar mesmo a alteração da ceratometria, um olho seco, a avaliação da topografia, a biometria, e você tem mais alguma coisa a acrescentar assim de critério em consultório para avaliação de liutórica? Não, são esses os critérios. É a lubrificação da córnea, a topografia bem realizada, né? A biometria precisa levar em conta o astigmatismo posterior, o local da incisão, essas questões que eu comentei. E em casos de astigmatismo assimétrico, como eu falei, que dá para implantar lente tórica monofocal, tentar ver se tem dois exames mais ou menos semelhantes em termos de poder dióptrico do cilindro e eixo do cilindro, para saber qual lente tórica colocar. E a multifocal tórica não colocar em córneas irregulares assimétricas. O Mauro Campos, que eu acho realmente um cara fora da curva, ele Uhum. fala uma coisa que eu acho fantástico, assim, às vezes, quer dizer, tem que conversar exaustivamente com o paciente, porque tem muitos pacientes que eles não se incomodam também de ficar tendo que usar o óculos num pós-operatório. Quer dizer, não é todo paciente que vai ter um nível de exigência absurdo. Às vezes, o próprio cirurgião é que se impõe a esse nível de exigência. Quando se você conversar e explicar o que pode acontecer no pós-operatório,
o combinado não sai caro, conforme a gente Exato. fala, né? Tem que combinar antes. E, além disso, um pequeno cilindro residual, uma monofocal, é benéfico para a distância intermediária, né? Então, ajuda o paciente, fica e não perde muito para longe. Então, às vezes é benéfico, sim. É isso aí. Agora eu ia te falar sobre os autohipermétropes, acima de 5. A questão do cálculo, às vezes você realmente pode ficar com ali um resíduo. Então, isso foi colocado até há pouco tempo num outro podcast que eu assisti, de um colega que, 38 anos, foi operar catarata e ficou com um resíduo no primeiro olho a ser operado, aí já ficou aquele pânico total, porque ainda ia haver uma série de coisas, e aí eles colocaram, olha, vamos esperar de 3 a 6 meses para mexer, não explantar a lente, mas sim fazer um PRK, um Fentolasic, e parece que deu muito certo. Então, algumas pessoas nessa discussão estavam colocando que os autohipermétropes, talvez o ideal fosse uma lio monofocal avançada. O que você acha a respeito disso? Colocação em autohipermétrope? A biometria do autohipermétrope, né, o paciente que tem um olho mais curto, ela erra mais, a gente sabe disso. Então, eu gosto de comparar algumas fórmulas, né? Por exemplo, eu gosto de comparar a Barrett, que é a que eu uso de rotina, com a Hofer Q, que para autohipermétrope eu acho bem interessante, a Holiday 2, são essas que, de uma maneira geral, eu uso e tento mais ou menos fazer uma média. Agora, tem que avisar o paciente, é o que eu costumo fazer, que ele pode precisar de um segundo procedimento, porque às vezes fica refração residual. Dependendo da hipermetropia, eu prefiro uma Sulcoflex, porque o HPRK e o H-LASIK, a gente sabe que regride com o passar do tempo. No início fica bem, mas tem uma certa regressão. O epitélio vai preenchendo aquela região periférica da córnea e acaba regredindo. Então, tem que avisar o paciente. E outro aspecto importante, pacientes em que o poder dióptrico da lente dá mais do que 30 dioptrias, eu não gosto de implantar trifocal. A qualidade de visão, de alguns poucos que eu implantei deixou a desejar. Então, aí eu vou para uma Monoplus, uma EDOF, mini monovisão, alguma coisa nesse sentido. Eu evito, aliás, evito não, eu não implanto mais, implantei em poucos casos e não gostei dos resultados, quando é uma lente de alto poder dióptrico. Não sei a experiência de vocês, mas a minha é essa. Bom, eu já estou vendo que tem alguma coisa aqui, ó, no colocação no chat. É, a doutora Patrícia Contarini, pacientes com alta miopia, você mudaria a sua conduta? Em relação à lente multifocal, Ela aqui não colocou, a mas alta miopia é o mesmo problema, a biometria, né? Eu também costumo comparar fórmulas, o site da Escars tem aquela multifórmulas, que é bem interessante também. E assim, eu costumo evitar a multifocal em alto míope, como eu já mencionei na apresentação, né? Os pacientes muitas vezes não ficam muito satisfeitos e o erro biométrico é mais comum. Então, eu tento evitar multifocal também em pacientes acima de 5, 6 dioptrias de miopia. E claro, no transoperatório tem que cuidar também, porque esses pacientes eles vão ter chance de ter mais surge, a cápsula posterior é mais fina, tem que cuidar para não rasgar, não romper, né? Esses pacientes eventualmente podem sofrer rasgões retinianos e descolamento de retina, e aí, o paciente com uma lente multifocal ali, às vezes eles têm maculopatias miópicas degenerativas. Eu não gosto muito de multifocal nesses casos, né? A Patrícia a perguntou. Patrícia colocou agora na monovisão, perguntou assim. Eu vou dizer assim, a minha rotina de paciente automíope é deixar eles com menos 1,75 ou menos 2 em ambos os olhos. O paciente que foi míope a vida toda, ele não gosta muito de ficar emétrope, né? Ele está muito acostumado a ler sem óculos. Eu tento convencer o paciente a deixar menos 1,75, menos 2. Se o paciente insiste muito, faço monovisão. Só que a monovisão, às vezes, o paciente míope também não gosta, né? Ele está muito acostumado com a visão bem nítida de perto, então, mas eventualmente eu faço. Principalmente se o paciente era usuário de lente de contato com monovisão. Aí sim, se ele já fazia monovisão com lente de contato, sim, aí eu faço. A doutora Marcela Salomão, parabéns, Sérgio, uma pergunta. Nas lentes suplementares históricas, seria possível, interessante fazer captura óptica para evitar rotação?
Uma ótima pergunta, Marcelo. O problema é que a que eu tenho experiência de tórica suplementar é o Sulcoflex, né? A Edon da Medicontour eu não tenho. Eu acho que até nem chegou no Brasil, né? O Marcelo Toloto, que importa essas lentes, disse que parece que está para chegar. E a Sulcoflex tórica, a alça, ela é muito fininha, muito delicada. Eu já tentei capturar e não dá. As alças, elas vêm para frente, ficam com atrito na íris, então não tem como. Eu tive uma Sulcoflex que rodou duas vezes, uma tórica que rodou duas vezes. Como eu faço muito transplante, eu acabo tendo alguns pacientes que eu tenho que implantar a Sulcoflex tórica. Porque esses pacientes de transplante é interessante, porque se a gente implanta uma lente tórica no saco capsular e o transplante descompensa, a gente tem que refazer o transplante, eu vou ter um outro astigmatismo depois desse transplante. E aí a visão vai ficar muito ruim. Então, em alguns casos, é interessante colocar uma monofocal esférica dentro do saco e uma Sulcoflex tórica em cima para, se precisar algum dia trocar o transplante, se for um transplante penetrante, né? DMEC não, mas transplante penetrante, a gente pode tirar a Sulcoflex e depois corrigir o novo astigmatismo. Só que essa Sulcoflex, ela às vezes roda. Eu tive um paciente que rodou duas vezes, na terceira eu tentei fazer fixação iriana das alças, é muito difícil, a alça é muito molezinha. Seria muito interessante se desse para capturar, mas eu particularmente nunca consegui. A doutora Isabela Gonçalves pergunta: boa noite, aula maravilhosa. Sérgio, já usou a CT Lucia? Tem alguma opinião das AIS? Muito obrigado pelos comentários. Não, não usei. É o mesmo acrílico da Elana, que é a trifocal de acrílico hidrofóbico das AIS, a CT Lucia. Dizem que é uma lente excelente, as AIS já me ofereceu para colocar, eu tenho que selecionar algum paciente. Mas dizem também que é um acrílico que demora muito para abrir, né? A gente coloca e sai, vai tomar um café, depois volta e ela abre, né? Mas dizem que é muito boa. Eu não tenho experiência com a CT Lucia, não. Bom, eu queria que o Armando, que está aí, colocasse alguma, enfim, a participação dele aí, fosse fazer algum comentário, fizesse alguma pergunta, ou enfim, a participação dele aí. A gente está aqui explorando um pouquinho o Armando, se ele puder aí dar uma palavrinha. Enquanto isso, o Almir pode também fazer alguma pergunta ou colocação, Almir. Vamos lá. Aproveitar do Sérgio, vamos entrar na roda aí. Viu? Vamos ouvir o Armando. Tá, joia. Armando, vamos lá. Abra o áudio do Armando aí. Abriu já. Do... Já Tá, abriu? não tem nem o que comentar a aula do Sérgio, né? Um espetáculo. Ah, Espetáculo, muito Sérgio. E sem obrigado. contar a qualidade da filmagem, né? Espetacular a qualidade que você conseguiu aí nas tuas filmagens com essa câmera aí. Tá tudo muito, muito nítido, muito bonito. Conheço o Obrigado, Sérgio Pedro. desde 86, né? A gente participou de um. Acho que ele era R2 ou R3 lá na Paulista, ganhou um prêmio lá em cima de mim, lá de Registro Brasileiro de Patologia Ocular. Não sei nem se ele lembra disso. Exatamente. Que memória, hein? Isso mesmo. É claro, eu perdi, né? Como é que eu não vou lembrar? Muito É bom, muito Quem, bom. quem ganha não lembra, né? Quem perde lembra sempre, né? Será Teacher Pet, isso mesmo. É um espetáculo. Foi em 1986 ou 87, uma coisa dessa, né? É por Foi aí. espetacular. E desde então a gente vê a excelência aí do Sérgio. Tudo, não tem muito comentário. Basicamente o que ele faz é o que eu também procuro fazer. Assim como ele também não gosta de lente hidrofílica, eu procuro sempre uma plataforma hidrofóbica. Tem várias aí boas aí no mercado, né? Inclusive, se o paciente, como ele próprio falou, vai um dia precisar de um transplante lamelar, até mesmo tem um descolamento de retina, precisa colocar, pode opacicar lente hidrofílica, né? Tá descrito por aí, qualquer uma das lentes. Então, eu dou preferência à hidrofóbica, e tem várias boas no mercado, igual ele já mostrou aí. E esse negócio de lente premium também é muito, muito confuso, porque o premium, na verdade, eu acho que é toda a jornada, né, que a gente tem que oferecer para o paciente. Então, o prêmio é o paciente chegar no consultório, ser bem atendido, fazer um exame detalhado, ter uma conversa perfeita com a indicação das lentes, fazer um pré-operatório com a biometria de excelência, tratar olho seco. Depois, no centro cirúrgico, ele conseguir ter uma internação rápida, uma cirurgia rápida, sem intercorrência, com a técnica cirúrgica boa, e depois um pós-operatório que você consiga resolver eventual insatisfação, né? Então, o prêmio é toda essa jornada, né? Mesmo que você utilize uma lente monofocal, a jornada do paciente tem que ser prêmio para todo mundo, né? E a gente vê que o Sérgio faz isso aí com excelência. Então, tem praticamente nenhum comentário, não. Tá bom, muito obrigado, Pedro. Também é igual ele, igualzinho, ó, ângulo capa, para mim é indiferente, não faz diferença nenhuma. A experiência dele com a Synergy é a mesma minha, tanto é que até a Johnson está lançando a Odyssey, né? Deve largar a Synergy para lá.
Isso. Assim como largou a Symfony e vai direto agora para a Pulse, então Isso. é praticamente exatamente tudo que ele falou é o que eu faço. A única diferença que eu faço um pouquinho, certo? A minha incisão é 2,4 em vez de 2,2 sempre, sabe? Eu acabei que eu fiz uma vez, medi todas, aqui, tinha eu tenho uns compassos, você deve ter também antigos, que media a incisão, Uhum. e toda a incisão minha 2,2 virava 2,4 com implante, entendeu? Então aí você perde um pouquinho dá uma boca de peixe, na minha experiência, né? Eu prefiro sempre, eu já vou direto agora com 2,4. É indiferente, né? É, 2,2, em 2,4 relação a indução de cilindro, indução de astigmatismo é praticamente a mesma coisa. Esse é. injetor da Roya, ele entra fácil por 2,2. Os outros realmente esgastam um pouco, então é 2,4 acaba sendo melhor. Mas É não faz interessante, diferença. né? Porque ele abre, ele tem um V que abre, né? E você entra, ele Isso, fecha e lá dentro que ele isso, abre, né? É exatamente. bem legal. E a outra coisa, eu acho Armando, que pupila, né? Pupila é Armando, importante, né? você é preciso nas suas observações. Adorei tudo que você falou aí, Armando. Bato palma aqui, tem que deixar É. registrado. E O pupila prêmio também, é como isso tudo, falou. né? Premium é tudo, né? É a jornada inteira, desde a recepcionista que trata bem, do cafezinho, até quando você dá alta, né? Deixa eu fazer uma pergunta Senão eles não para vão indicar outros, né? Se não for tudo, né? fazer uma pergunta para vocês dois, então, só porque a gente está falando sobre marcação de linha tórica, vocês veem diferença em marcação manual e com sistema eletrônico? Quer dizer, vocês fazem os dois, mas vocês veem diferença? Eu praticamente só faço eletrônico nos meus pacientes, a digital, né? E não é nem diferença, não, acho que nem tem tanta. O negócio agiliza o centro cirúrgico, não tem que ir lá marcar, não tem que fazer. E como não faz tanta diferença, já vem direto do consultório para a marcação. Eu gosto mais. Mas tem aquele problema que o Sérgio falou, que eventualmente não registra direito, né? Não tem, é muito raro, mas pode acontecer. E aí o paciente está lá sem a marcação, complica. Mas eu não marco praticamente ninguém quando tem a marcação digital. Eu não notei diferença também nos casos que eu fiz manual e digital, e tem trabalhos da literatura mostrando que às vezes não faz diferença, tem trabalhos puxando um pouco a brasa para o digital, né? E tu vai ver tem certo interesse financeiro. Eu tenho experiência com o Callisto, que a gente usava até há um certo tempo, e mais recentemente o Varium. Eu não notei diferença. Eu estou tão acostumado com essa marcação manual que eu gosto de marcar, porque caso não reconheça na hora, já está marcado ali. Então já É, compensa. Para mim não mas atrapalha a minha rotina. atrapalha porque eu tenho que ir lá marcar, pedir para alguém marcar, não sei o quê. Quando já vem tudo para mim, então. Mas É é coisa, questão de coisa tempo. de velho, Armando. A gente vai É, ficando velho, é, é, é. dias, né? Outra Tudo coisa que fica eu mais gostei do lento, Sérgio também é que ele monta a lente e não deixa a instrumentadora montar. Eu também nunca deixei, né? né? Principalmente agora, que ele falou que monta no microscópio. Não, ele só pode montar no microscópio, né? Nem de óculos ele enxerga mais de perto. É verdade. É bem isso aí. Amizade é tudo, viu? Vamos lá. E aí, Almir, vai explorar algum deles? Não, pô, espetáculo. Não, só quero fazer uma pergunta para o Sérgio. Quando ele faz a mini monovisão com lente monofocal, no olho dominante, geralmente você quer himetropia. E de quanto você miopia o outro? Com monofocal plus, entre 0,50 e 0,75. E a Perfeito. monofocal standard, normal, menos 1,5, menos 1,75 no máximo. Perfeito. Tá ótimo. Parabéns, espetacular. Obrigado, Almir. Prazer. Não temos mais nenhumas perguntas no chat, só palmas, aplausos, todos achando o máximo a aula. E aí eu vou agora deixar o Almir fazer o encerramento, mas já da minha parte, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção, e foi incrível e nada diferente do que eu esperava desde o primeiro momento que eu falei com você sobre essa aula. Muito, muito obrigado pela tua participação e a gente conta no futuro com um bis, tá bom? Tá E bom. agora o Almir faz o encerramento aí. Obrigada, Armando, pela sua Mais uma vez, participação, que eu fiquei obrigado. atrás de você, tá? Um abraço, Eu, Armando. eu estava me dando conta que já deve estar indo para 7 anos quando o Pantoja, né, e o Flávio Cury convidaram a minha e a Valéria para fazer essa sessão, e a gente tem feito, acho que não falhou, pouco falhou, todo mês e sempre com uma frequência muito boa, né, colegas assim de muita importância na nossa oftalmologia, outros que estão começando também, trazendo gente do seu gabarito. Então, a gente está muito contente e só posso agradecer tanto aos palestrantes como aos colegas que sempre nos prestigiam. Como a Valéria falou muito bem,
Espero que a gente possa contar com você novamente no futuro. E foi muito bom te rever também. Muito obrigado. Tá bom, eu que agradeço o gentil convite, é um prazer, para mim foi uma honra participar, muito bom rever vocês, estou sempre às ordens aqui, a gente sempre troca experiências, Tá muito bom, muito certo. obrigado. Obrigado. Boa noite aos colegas. Boa Boa noite a todos. Armando, noite. obrigado. Tchau. Boa noite, bom Até descanso. a Abraço, cara. próxima, Um gente. Até a abraço. próxima sessão. Um abraço grande em todos. Obrigada.